Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus, mais um dia juntos e que o Espírito Santo possa falar conosco mais uma vez, irmãos. Eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Eu queria te perguntar: quem está no domínio ou no controle da sua vida? Amém? A gente vai orar agora e em seguida a gente vai trazer essa mensagem. Nós vamos caminhar junto na palavra do Senhor, vamos entender o que Ele quer conosco através dessa mensagem, amém? Feche teus olhos agora, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos colocar diante do Teu altar, Senhor, este momento, essa palavra, tudo que for ministrado aqui, que Teu Espírito Santo possa falar através da minha vida, que possa tocar os corações, que a Tua palavra nos encha de alegria, que a Tua palavra nos encha de paz, e nesse momento de dificuldade, de distância, que não podemos ter a comunhão com o irmão, mas temos a comunhão online, que o Senhor possa falar conosco e nos encher de alegria, Senhor. Em nome de Jesus, que esta palavra seja ministrada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, quem é que está no domínio e no controle da sua vida? Na verdade, assim, todos nós, sem exceção, desejamos controlar os acontecimentos em nossas vidas, em nosso cotidiano. Quem é que não deseja controlar? As finanças às vezes saem do controle, né? Gastamos mais do que ganhamos. No trabalho, às vezes nós queremos controlar até o jeito que as pessoas fazem. Não, é assim, né? Nós queremos controlar. Queremos controlar os filhos, né? Quem dera se nós pudéssemos controlar. Chegou uma certa idade, eles criam asas e voam. E você só pode orar. Não dá mais para controlar, não dá mais para ter domínio sobre a vida deles. Já pensou se nós pudéssemos controlar o tempo, ter domínio sobre o tempo, voltar no tempo, falar assim, vou voltar no tempo agora porque eu fiz, que eu errei. Mas não dá. Então tudo que nós não falarmos não vai ofender ninguém, né? Mas o que nós falarmos, se for de ruim, nós vamos ofender alguma pessoa e não tem como voltar. A única coisa que a gente pode fazer é pedir perdão. E só isso, né? Mas com certeza nós não temos controle nem domínio de nada que acontece ao nosso redor. Aí estive pensando, meditando nessa palavra, e encontrei uma coisa que acontece com todos que estão debaixo do sol. Mas eu quero falar hoje com você, crente. Foi comigo essa palavra também, eu quero falar com você que é crente, evangélico. Sabe por que muitos de nós, o Espírito Santo tem falado, sabe por que muitos de nós não nos aprofundamos em conhecer o Senhor? Porque quando nós nos aprofundamos nas coisas do Senhor, nós temos que deixá-lo no controle da nossa vida. Lucas, no capítulo 9, versículo 23, ele diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a tua cruz e siga-me. Então, muitas vezes nós queremos ter controle das coisas, queremos controlar aquilo que acontece ao nosso redor. E o Senhor está falando, irmão, você está me seguindo? Então faz o seguinte, negue-se a si mesmo. Negue o seu desejo, o teu eu, e tome
cada dia a tua cruz e siga-me. Cada dia. Então não é fácil, né? Seguir a Jesus é delegar a Ele todos os nossos sonhos. Então quer dizer que eu não posso sonhar? Não, você deve sonhar. Mas você precisa colocar os teus sonhos nas mãos do Senhor. Porque assim, Ele que tem o domínio de tudo. Então assim, quando você segue Jesus, nega-se a si mesmo, você automaticamente já colocou nas mãos dele, os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, né? Você já colocou automaticamente na mão dele. Então assim, mas eu posso sonhar, e eu devo sonhar. E assim, pedir para que ele realize sim os meus sonhos. Mas como está no controle dele, se ele falar assim, olha, esse sonho eu não vou realizar. Então nós devemos aceitar. Por quê? Porque se eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor e Ele tem o controle da minha vida, eu tenho certeza que Ele vai fazer o melhor por mim e por você. Então você pode sim sonhar, mas coloca nas mãos do Senhor. Porque os nossos sonhos são pequenos. A Bíblia não fala isso? Os nossos caminhos, o Senhor fala que os nossos caminhos não são os caminhos dele, nem os nossos pensamentos são os pensamentos dele. Os caminhos dele são mais altos, os pensamentos são mais altos. Então nós pensamos muitas vezes pequeno e o Senhor, ele está sonhando um sonho tremendo para nós. Ele está planejando uma coisa grande para nós. E nós queremos, eu queria aquilo, Senhor. Nossa, eu estou sonhando tanto. Não vou te dar. Esse que é o problema da gente colocar a nossa vida no domínio e no controle das mãos do Senhor. Por isso que muitas vezes nós não queremos nos aprofundar. Então seguir a Jesus é entregar os nossos sonhos e projetos nas mãos dele. Seguir a Jesus é abrir mão do controle das nossas vidas. Seguir a Jesus é negar a vontade da carne e obedecer o Espírito Santo. Seguir a Jesus é aprofundar-se no mar do desconhecido. É difícil, não é difícil? Você se aprofundar naquilo que você não conhece. Sabe por quê? Porque nós vamos ter surpresas. Só que com o nosso Deus nós vamos ter surpresas maravilhosas. Só que muitas vezes nós pensamos, meu Deus, se eu entregar tudo isso, Ele vai controlar. Porque o nosso egoísmo, ele quer controlar tudo. Então eu quero ler um texto que está lá em Ezequiel, no capítulo 37, versículos 3, 4 e 5, amém? Se quiser abrir a Bíblia, fique à vontade, se não, eu vou ler aqui, vocês acompanham. É um texto bem conhecido, Ezequiel 47, versículos 3, 4 e 5. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000. E era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Quando nós lemos essa passagem em Ezequiel, qual é a lição que a palavra de Deus nos ensina? É que águas nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, o controle, o domínio ali é do homem. Mas quando as águas nos cobrem, nós não temos mais controle, ninguém consegue andar. É só a nado. Você só atravessa a nado. E a correnteza te leva para um lado e para o outro e você não tem mais controle. Então,
Essa passagem ela tem essa lição, ela nos ensina que quando nós nos aprofundamos em conhecer o Senhor, muitas vezes vai ser dessa forma. Nós vamos viver momentos que nós não vamos ter o controle. Por quê? Porque nós deixamos nas mãos do Senhor. Vai ter muitas coisas que a gente vai querer controlar, mas você vai lembrar, puxa, eu deixei na mão do Senhor. Então que Ele controle. Vai ter muitas coisas que você vai querer, algumas situações que você vai querer ter razão. Algumas discussões você vai querer ter razão. Aí o Senhor te lembra, o Espírito Santo te lembra, mas você não deixou na minha mão? Eu não tenho o domínio e o controle da sua vida? Deixa que eu resolvo. Não vai resolver dessa forma, brigando. Não é assim? Então nós precisamos nos aprofundar em conhecer e andar com o Senhor. Só que vai ter esse detalhe. Nós não vamos mais controlar as nossas vidas. E nós vamos nos aprofundar no mar do desconhecido. Nós vamos dar cada passo no escuro. Cada passo que você vai dar vai ser no escuro. Mas é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o Senhor, cada passo que você estiver dando, mesmo no desconhecido, Ele vai estar dando com você. E pode ter certeza de uma coisa, o Senhor em momento nenhum vai te abandonar. Ainda que você pense, puxa, eu estou sozinho, eu não sei nem para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu faço agora? Ué, irmão, você não colocou nas mãos do Senhor? Você não falou, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim? Você colocou o controle da tua vida nas mãos dele. Tem problemas que nós podemos resolver, mas tem problemas que é o Senhor que vai resolver. Então creia nisso. O controle da tua vida está nas mãos do Senhor. Amém? Então, na maioria das vezes é assim. Nós só entregamos o controle, o domínio das nossas vidas a Deus quando chegamos a um ponto que não conseguimos controlar mais nada ao nosso redor. Quando tudo escorrega pelos nossos dedos. E podemos ver isso claramente na palavra de Deus, na vida das irmãs de Lázaro. Né? Todos conhecem a história, está lá em João 11, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 em diante. No versículo 1 ele diz assim, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então Lázaro ele estava enfermo, ele tinha duas irmãs, Marta e Maria, todos conhecem essa passagem, né? E aí, até aqui, as irmãs de Lázaro estavam preocupadas, assim, ele estava enfermo, é lógico, quem não fica preocupado, seu irmão está doente. Só que até aqui, a situação estava no controle. Tudo no controle, porque assim, ele estava, sim, enfermo. Só que nada que um remedinho não resolvesse, né? Você está enfermo, às vezes, uma dor de cabeça, você tem o controle. Porque muitas vezes você vai lá, toma um Dorilzinho, toma um paracetamol, qualquer coisa ali, daqui a pouco sua dor de cabeça vai embora. Você está no controle. Até aqui as irmãs de Lázaro estavam no controle. Só que, depois de 4 dias, Lázaro morreu. Aí é que a coisa fica difícil. Aí bate o quê? O desespero. Tudo saiu do controle. Não tem mais controle, não tem remédio que dê jeito. Acabou. Infelizmente, quando as situações saem do controle, é quase de imediato perguntarmos, né? Deus, onde o Senhor está? Todas as vezes que as coisas saem do nosso controle, já imaginamos que Deus nos virou as costas. Nós já pensamos, Deus, o Senhor não está conosco, não está comigo, o Senhor não está vendo? Aí vem o quê? Na maioria das vezes, os
questionamentos. E o ser humano é mestre nisso, em questionar. Então vem os questionamentos. Poxa Deus, o Senhor não viu? Nossa, eu orei tanto e o Senhor parece que não ouviu, ficou calado, esqueceu de mim, virou as costas. Será que eu estou em pecado? O que eu fiz? Fala comigo, né? Começa a bater o desespero e os questionamentos vêm. E a gente acha que o Senhor não liga, não se importa. Sabe, o Senhor acha que não se importa mais comigo. Tudo bem que eu fiz uma coisa errada ou outra, mas, poxa, o Senhor não falou que eu sou teu filho? Olha os questionamentos. Aí o que acontece? Marta, que era a mais apaventada, como diz lá na minha terra. A Bíblia diz que lá em Mateus 11, versículo 20 e 21, fala assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha o questionamento. Ela já era apaventada, né? Lembra que Jesus falou para ela: Marta, Marta. Ficava correndo na casa e pediu para Jesus falar para Maria, ajudar ela estava fazendo um monte de serviço. Então, apaventada, correndo, fazendo as coisas, sempre a primeira a fazer as coisas, correr na frente. Né? Você conhece alguma Marta? Não aponta não, tá, irmã? Fica aí só no... Então, assim, ela saiu correndo e a Bíblia diz que Maria ficou em casa. Maria tão tranquila, da paz. A Bíblia fala que ela é adoradora, enquanto Marta estava apaventada lá, né, fazendo as coisas dela lá, e Maria escolheu a melhor parte, adorar. Aí já no versículo 32, a Bíblia diz assim: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe a Maria que adorava? Que preferiu ficar aos pés de Jesus ali, adorando, sentada ali com Jesus, ouvindo as histórias ali? Questionou. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós somos assim. Infelizmente somos assim. Quando vai tudo bem, a gente agradece. Glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso e tremendo. Quando sai do nosso controle, nós já começamos a questionar. Opa, Deus, o Senhor não está aqui não? Nossa Senhor. E não é dessa forma que funciona. Não é? Então Marta, como sempre, é vexada, né? E Maria tranquila, não importa. Todas as duas questionaram. Esse é o momento mais difícil da vida de uma pessoa, a perda de um ente querido. É o momento em que nós sentimos incapacitados, impossibilitados, pois não temos o domínio e nem o controle da morte. Não conseguimos dominar nem controlar mais nada. Esse é um momento terrível, de dor. Se nós pudéssemos controlar a morte, imagina, aquele ente querido, que você queria dar o último abraço, mas não podemos controlar e não temos domínio sobre a morte. A Bíblia fala lá em Eclesiastes 8, no versículo 8, ela diz assim, eu procurei essa tradução que ela é mais simples e explica melhor. É a nova tradução na linguagem de hoje. Eclesiastes 8:8 diz assim: ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Ninguém pode dominar o vento,
nem segurá-lo. Assim também ninguém pode dominar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Tem uma história que dizia que a morte, né, veio buscar um certo homem e ele negociou. Não, hoje não. Só que esse homem era bem cabeludo, barbudo. Falou, hoje não tem jeito da gente negociar, amanhã você vem, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, preciso desse dia. Aí, tanto insistir, a morte falou, tudo bem, mas amanhã eu volto, hein? Se prepara que amanhã eu venho. Beleza. E o homem passou aquele dia pensando o que ele ia fazer para fugir de novo da morte. Falou, já sei. Raspou a barba, o cabelo, cortou tudo, ficou totalmente diferente. Irreconhecível. E no dia seguinte a morte voltou e procura, e vai e procura, foi no mesmo lugar. Não achando, ele falou, ele escondeu, onde está esse homem? Hoje é o dia dele. Aí vai, procura e não acha. Aí ele viu um rapaz careca, sem barba lá, falou, bom, já que não está aí, vai você mesmo. Essa é uma historinha só para alegrar um pouco, para tirar esse negócio da gente aqui, a gente fica meio tenso, né? Então assim, já que não tem o cabeludo, vai o careca. Então é mais ou menos isso, não tem como fugir da morte, né? Chegou o nosso dia, o dia que Deus escolheu, nós vamos partir. Não dá para negociar o que Eclesiastes 8:8 diz, não tem como nem segurar o vento, né? A não ser a Dilma que queria segurar o vento, fazer fazer um estoque de vento. Mas não tem como segurar o vento e nem adiar a morte, evitar a morte, nós temos que enfrentá-la. A palavra de Deus conta que Jesus, um dia, entrando em uma cidade chamada Cafarnaum, aproximou-se dele um homem cujo nome a Bíblia não revela, mas revela a profissão dele, era um centurião. Vamos ler essa passagem aqui, está lá em Mateus 8, capítulo 8, versículo de 5 a 13. A Bíblia fala assim, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Disse Jesus, eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados à minha autoridade, às minhas ordens. E digo a este, vai, e aquele vem, e o outro vem. Deixa eu ler de novo, desculpa, irmão. Versículo 9. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como cresce, te seja feito. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Então nessa passagem nós podemos ver que o centurião era um homem que estava debaixo de autoridade e também tinha sob autoridade, pelo menos 100 soldados. Daí a palavra centurião. A partir daí nós podemos criar um pensamento. Vamos criar um pensamento aqui. Primeiro, a Bíblia diz que ele se julgava indigno de receber Jesus em sua casa. Não foi isso que ele falou? Não, Senhor. Eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Então, em primeiro lugar, ele se sentia indigno. Agora eu te pergunto, quem aqui é digno
ou merecedor de receber algo de Deus? Ninguém. Nenhum de nós. Mas muitas vezes nós não reconhecemos isso. Quando chega um momento difícil, sabe o que a gente faz? A gente questiona. Nós não somos dignos de receber nada de Deus. Mas nós falamos, Senhor, eu não sou teu filho? Me dá. Não é assim? Tem a oração do que eu quero, porque eu sou filho, porque eu sou isso e aquilo. O Senhor tem que me dar. Encosta Jesus na parede, me dá, porque eu sou teu filho. E na verdade nós não somos dignos de receber nada. Lá em Efésios 2:8 a Bíblia fala que porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós fomos salvos pela graça. E foi um dom de Deus, um presente que Deus nos deu, que Deus te deu. Então nós não somos dignos de receber coisa alguma do Senhor. Jesus entrou nas nossas casas pela graça e misericórdia. Entrou e nos salvou e nos sustenta pela sua maravilhosa graça e misericórdia. Aí, criando esse pensamento, em segundo lugar, o centurião, ele respeitava as autoridades colocadas sobre ele. Primeiro, ele mesmo declara isso. Eu sou homem de autoridade, eu tenho pessoas sob o meu comando. E também tem pessoas que me comandam. Eu respeito, eu entendo. E muitas vezes, irmão, nós não entendemos esse processo de Deus, de hierarquia. Nós não respeitamos hierarquia, aquele que está acima de nós. E eu estou falando não só de Deus, estou falando da hierarquia humana. Deus colocou um pastor sobre as nossas vidas e nós devemos respeitá-lo? Sim, com certeza. Ainda que eu não concorde com algumas coisas, mesmo assim eu vou respeitá-lo, porque eu sei que foi Deus quem o colocou ali, muitas vezes para me corrigir, para ser duro comigo, para puxar minha orelha e falar não. E nós precisamos entender isso, que nós temos autoridade sobre nós, autoridade humana. E muitas vezes nós queremos viver do nosso próprio jeito. Não é assim? Nós queremos viver do nosso jeito. Nós não abrimos mais a nossa vida, muitas vezes, o que nós vamos fazer, os planos e os projetos, nós não abrimos, não pedimos mais para o pastor orar, não pedimos mais nada. O jovem vai namorar, não pede orientação do pastor, já vai namorando, ficando, namora com um, com o outro e vai terminando, aí depois casa com a pessoa errada, aí separa, é uma bagunça, porque não respeita hierarquia e foi colocada hierarquia dentro da igreja. É pessoas que não respeitam seus líderes. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Você faz o bem, respeita a autoridade, porque foi colocada pelo Senhor. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, quando uma pessoa respeita as autoridades colocadas sobre ela, facilmente ela será reconhecida como autoridade também. Lá no final do verso 8, o centurião, ele declara assim, mas disse somente uma palavra e o meu criado sarará. Ele entendia de autoridade. Ele acreditava que Jesus tinha autoridade
controle e domínio sobre todas as coisas, e que apenas uma palavra bastaria para curar o seu criado. E você? Você já colocou a sua vida nas mãos dele? Você não crê que ele pode fazer todas as coisas? Ele é a autoridade suprema. O Senhor Jesus é a autoridade suprema. Não existe ninguém na igreja maior que Jesus. Não existe, na verdade, no planeta ninguém maior. Maior autoridade que Jesus não existe. E você colocou a sua vida nas mãos dele, irmão. Então, muitas vezes está pensando, nossa, a pandemia não vai acabar nunca. Não é assim que a gente fica pensando, meu Deus do céu, e agora? Será que eu vou pegar? Será que se eu pegar eu vou morrer? Será que... Sabe, irmão, acalma o teu coração. Aquieta a minha alma. Aquieta-te. A Bíblia fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então aquieta nesse momento. Irmão, estamos vivendo. Se Deus nos livrar, amém. Se nós pegarmos, eu preciso crer que Ele vai me curar. E se Ele não curar? A minha vida está nas mãos dele, a tua vida está nas mãos dele. Você fala, mas é muito fácil falar. Sim, é muito fácil falar. É difícil quando você vive. Mas é na dificuldade que você vê os grandes milagres do Senhor. Amém? Então a Bíblia nos garante essa autoridade, domínio, poder e controle do Senhor Jesus. Ela fala lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Você entendeu essa palavra? Eu vou ler de novo. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Deus colocou debaixo, Cristo, tudo aqui, ó, tudo. Quando ele fala, Deus colocou todas as coisas. O que é todas as coisas? Todas as coisas, é tudo. Coronavírus está debaixo da autoridade de Deus. A sua vida está debaixo da autoridade de Deus. O teu emprego está debaixo da autoridade de Deus. Às vezes o teu desemprego também está no controle, debaixo da autoridade. Deus está controlando tudo, irmão. Vai passar. Pode ter certeza, vai passar. E terceiro e último lugar, o último pensamento que a gente vai colocar aqui. Mesmo o centurião tendo autoridade, ele reconhecia que não tinha controle sobre aquelas